O Eduardo foi para os Estados Unidos e passou a usar a tarifa imposta pelo Donald Trump e essa ameaça de sanção, que agora se concretizou com o Alexandre de Moraes, na Lei Magnitsky, mas também contra a PGR, contra outros ministros e tal. Outros ministros tiveram a restrição de visto, né, mas não entraram na lei Magnitsky, só 8, né, os 3 mais aliados do Bolsonaro, não. Para fazer pressão por uma anistia ou por uma avacalhação do processo, tipo, termina esse troço aí, né? E o Eduardo está confessando essa pressão que hoje o Alexandre de Moraes chamou de coação no curso do processo, já tinha chamado numa decisão para impor a tornozeleira eletrônica contra o Jair Bolsonaro. Então, o bolsonarismo celebrou o tarifaço. E o tarifaço, obviamente, é contra a economia brasileira, é contra os trabalhadores das cadeias produtivas que deixam de faturar com as exportações para os Estados Unidos. E aí eles podem ficar desempregados. Então, houve uma celebração de que, olha, teremos o desemprego enquanto vocês não aliviarem meu pai, né? Uhum. Só que eles tentam fazer isso ser um discurso muito lindo em defesa das liberdades, etc., que é para tentar colocar alguma coisa assim mais acima da economia, que eles defendiam lá na época da pandemia. Tem uma outra contradição, uma outra hipocrisia aí também. Mas aí tem infinitas contradições e Não, são muitos. Olha o tempo que eu demorei para fazer um resumo inicial, né? Então tá. É porque eu tava achando, assim, eu achava que o Bolsonaro, ele era pequeno pro Trump realmente entrar nessa de tarifar a gente. Parecia que era mais uma retaliação, pra mim, pelo menos, no que tem a ver com o BRICS, com o lance da desdolarização e tudo mais. Eu achava que ia mais por esse caminho aí. Então, a gente pode analisar que o Eduardo tem, de fato, esse acesso às orelhas, aos ouvidos do Trump e das pessoas lá para ajudar a pôr em prática isso com a motivação mesmo de uma anistia para o Bolsonaro e para a galera. Não é tão simples assim. Quer dizer, uma coisa é ter acesso, outra coisa é o verdadeiro interesse do Donald Trump. Você vê que o Eduardo Bolsonaro, ele até tenta e tentou muito ao longo das últimas semanas fazer parecer que o único interesse do Donald Trump é a anistia. Uhum. E não é, porque a própria carta do Donald Trump faz uma salada de alegações, algumas falsas, inclusive, verdadeiras, outras falsas, comerciais, econômicas, políticas, judiciais. Tem o Bolsonaro também. Então ele fez ali um aceno para a família Bolsonaro de que, olha, esse é um caça às bruxas. E o Trump já faz isso há muitos anos com qualquer pessoa que esteja mais à direita, em relação àquele esquerdismo mais tradicional, porque depois a gente pode falar sobre várias confluências entre o bolsonarismo e a esquerda lulista, que é o que não se fala nas bolhas. Mas o Trump, ele alegou que foi caça às bruxas contra ele próprio, porque ele foi alvo de diversos processos nos Estados Unidos, contra Marine Le Pen na França, contra Benjamin Netanyahu, num processo que não tem nada a ver com a guerra de Gaza e tal, um processo interno lá da justiça, acusação de fraude, de suborno, na época que ele era ministro e tal. E agora faz em relação ao Jair Bolsonaro. Quer dizer, ele usa as pessoas à direita, que são alvos de poder judiciário ou da esquerda nos seus respectivos países, para emplacar essa narrativa de que ele também foi um perseguido, que ele sabe como é que etc. É uma forma também de ele limpar a própria biografia. Então ele usa isso a favor dele, mas ele está num momento de estabelecer tarifas contra um monte de países. Uhum. A questão é que a do Brasil foi um pouquinho mais alta, e aí você tem essa cabeça meio tumultuada do Trump, né? Que é meio por causa do governo, meio por causa da situação do Jair Bolsonaro, tá tudo misturado ali. Ele reclamou, por exemplo, que o Brasil é uma economia fechada, é verdade, que poderia se abrir mais. Ao mesmo tempo, ele reclamou de déficit dos Estados Unidos que não existe, né? Os Estados Unidos têm superávit aí há quase 2 décadas na relação comercial com o Brasil. E agora vamos ver como é que vai ficar. Está planejado para entrar em vigor na próxima quinta-feira, dia 7 de agosto, foi adiado, ia entrar dia 1º, essa sexta-feira, hoje, mas ele já decretou, mas vale a partir de 7 dias. Só que o que aconteceu de relativamente bom nos últimos dias é que ele tirou muita coisa do tarifaço, né? Então tem diversos produtos que poderiam ser sobretaxados e que são produtos em que o Brasil é muito competitivo, que exporta muito para os Estados Unidos.
como suco de laranja, como as peças aí de aeronaves, porque a Embraer é uma grande fabricante nacional de aviões, exporta muito para os Estados Unidos, e vários outros que entraram. Aí teve uma grande preocupação com café. Então, houve um certo alívio, né, diante daquilo que foi anunciado. Mas tem outros aí que entraram e eventualmente podem gerar desemprego nas suas respectivas áreas. Aham. E aí a gente tem essa ação do Trump contra o Alexandre de Moraes e contra uma galera ali com a aplicação, ou suspendendo visto, ou então aplicando a lei Magnitsky. Tu analisa que isso é um ataque à soberania brasileira, cara? Porque aqui eu não tô defendendo Alexandre de Moraes, pelo contrário, eu acho que ele se passa muito mesmo. Hoje, por exemplo, todo dia. Ontem ou anteontem, ele tava dando o dedo pros outros. Não sei se tu viu isso aí, tu viu? Vi no estádio, né? Foi ver o jogo do Corinthians. Pois é, agora imagina dar um dedo pro Alexandre de Moraes, deve dar merda, né? Mas, ou seja, não é se ele é bom ou ruim, é mais se analisa que isso daí é um certo ataque, não sei se essa é a melhor palavra, à nossa soberania. Por quê? Foi ontem, eu tava falando com o Nicolas e ele tava falando, não é. Porque ele está impedindo o Alexandre de Moraes a entrar no país dele e usar as empresas que têm de origem ali o país dele. Não tem nada a ver. Aqui no Brasil ele pode abrir uma conta aí no banco, por exemplo. Então, a cada pergunta dessa, você tem colocações muito extremadas nas bolhas. E, em geral, a resposta analítica, jornalística, ela vai separar diversos elementos. Então, eu escrevi a respeito, comentei nos nossos programas, eu ancoro o Papo Antagonista lá no portal. O que eu considero legítimo? É legítimo o que os Estados Unidos restringam a entrada no país de uma autoridade que censurou um cidadão e uma empresa americanos, certo? Isso eu acho absolutamente legítimo, que o país reaja dessa maneira. Então, o Moraes deu lá uma decisão que envolve a Rumble, um ativista bolsonarista. A Rumble reagiu, é uma empresa que reagiu independentemente dessa atuação do Eduardo Bolsonaro. Então, o governo Trump ele já estava e já seria provocado por essa ação dessa empresa. O Eduardo está lá buzinando, está tentando levar o crédito por tudo. Uhum. E está lá atuando também. Mas isso já existia. Então, assim, o Alexandre de Moraes, ele de fato, ele não tomou o procedimento internacional correto na hora de estabelecer essa medida. Teve até uma nota de um departamento americano que eu comentei que tinha sido uma lição assim, jurídica de direito internacional para o Alexandre de Moraes. Que, olha, você fez isso, isso e isso, e na verdade o procedimento correto é esse. Então ele deu um drible ali com essa onipotência que ele tem nesses momentos de alopragem, como eu chamo. Ele não tem esse discernimento de você avaliar cada elemento específico, ele vai misturando tudo, se achando o dono do mundo e acaba cruzando linhas. Então, beleza, restringe a entrada e qualquer coisa você bota aí a diplomacia para resolver. Olha, você fez isso aqui, a gente faz isso aqui e ou fica por isso mesmo ou você pede desculpa, você retira essa decisão, você vê outros caminhos, a partir de agora em diante você age dessa maneira e tal, e eventualmente cai aquilo. Só que veio também a restrição de visto para vários aliados do Moraes no Supremo Tribunal Federal, aí de uma forma mais arbitrária, quer dizer, se escolheram ali 8 ministros do STF, se deixou de fora 2 que são os indicados pelo Jair Bolsonaro, o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, e o Luiz Fux, que vinha dando votos divergentes em relação ao Moraes, nos casos do 8 do 1, principalmente, aí, embora envolva trama golpista também, todos esses julgamentos. E o Fux, repare que ele nem sequer absolveu essas pessoas, mas ele votou por penas menores. Então, a Débora dos Santos, que é aquela que escreveu Perdeu Mané na estátua do STF com batom, eles decidiram por 14 anos, se eu não me engano, e o Fux deu um voto por 1 ano e meio só de prisão. E aí, cara, você está instrumentalizando uma lei que foi criada até pelo William Browder, que criticou essa aplicação, um investidor americano, que foi criada para combater violadores de direitos humanos
mas assim, dos pontos de vista mais graves, é traficante internacional, é gente muito barra pesada que está lá nessa lista. E você instrumentaliza isso para um interesse político judicial de aliviar a barra de um aliado em outro país. Aí você abre, evidentemente, todo um flanco para uma pressão internacional que invada, queira do poder judiciário de outro país algo que o seu governo de ocasião quer. Então é óbvio que eu vou criticar isso porque eu não ajo conforme os personagens envolvidos do momento. Eu ajo conforme o princípio. Então, lá na frente, se acontecer isso com outros personagens, eu vou ter que manter a minha coerência. Então, eu tenho críticas, evidentemente, a esse tipo de decisão. Tem um monte de coisa que foi feita errada no Brasil, agora é preciso resolver por aqui também. E como eu falei no começo, a família Bolsonaro não fez o caminho para resolver o problema pelos meios constitucionais, problemas de concentração de poder, problemas de autoritarismo, podia ter combatido na raiz, foi alertada por isso, mas naquela época estava pensando em safar o Flávio, como agora está pensando em safar o Jair. Então há uma extrapolação. Então, eu repito, tem elementos de legitimidade e tem elementos que, assim, num discurso mais político, eles podem ser vistos como um ataque à soberania. É porque muitas vezes fala assim, ataque à soberania. Você tem que ver também o que está previsto na legislação brasileira, por exemplo, na hora de enquadrar um Eduardo por querer isso e tal. E aí há também muita confusão de interpretações elásticas, né? Mas é uma pressão contra a independência do Poder Judiciário. E, obviamente, o natural seria, como aconteceu hoje, que os ministros falassem que não vão se deixar intimidar. Pois é. Porque senão seria a humilhação suprema. Você imagina você mudar de posição. Não, peraí. O governo de outro país estabeleceu aqui uma punição contra mim, está querendo que eu alivie a barra de um aliado dele. Então eu vou aliviar e aí vocês tiram a punição. Bom, aí basta o quê? Basta um réu no Brasil, ou qualquer outro país, se essa lógica funcionar, ter um aliado líder de potência estrangeira, que aí ele vai estabelecer uma medida contra o país e vai sufocar o Poder Judiciário, que vai ter que aliviá-lo. Quer dizer, você imagina se na época da Lava Jato, o Xi Jinping, lá da China, estabelecesse uma medida contra o Brasil, maior parceiro comercial e tal, e obrigasse os ministros do STF a facilitar a vida do Lula. Não precisou, né? Porque eles facilitaram, fizeram um monte de manobras processuais. Mas até determinada etapa, quando o jogo não tinha virado ainda, o STF avalizou a prisão do Lula. Teve um habeas corpus preventivo, que foi impetrado pela defesa, e o STF, num placar apertado, mas por 6-5, recusou o habeas corpus preventivo. E aí, como a jurisprudência permitia a prisão após condenação em segunda instância, o Tribunal de Segunda Instância deu autorização, Sérgio Moro executou, era o juiz de primeira instância, só executou, porque a autorização veio de cima, e o Lula foi preso. Então, assim, não posso defender isso em nenhuma das hipóteses, né? Porque é um caminho completamente torto, desvirtuado.